creio que essa noite o Senhor vai falar com você. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. Eu vou fazer a leitura aqui do versículo 8 até o versículo 35, eu estou lendo a partir da NVI, eu quero que você conecte comigo na leitura e a gente já vai mergulhar nesse texto. Certo dia Eliseu foi a Sunem, fala comigo, Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar refeição em sua casa. E depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Fala comigo, visitação. Fala comigo, ocupação. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou. E quando ela veio, Eliseu mandou dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos. Repita comigo, ela não tem filhos. Ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta e ele disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, repita comigo, mas, como Eliseu lhe dissera, pode dizer, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. No ano seguinte, por volta daquela época, deu à luz um filho. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Se você crê nessa palavra, aplauda o nome de Jesus bem forte. Agora você vai fazer uma cara de crente. Você vai olhar para o teu vizinho, o seu vizinho preferido. Brincadeira, os dois vizinhos. Você vai chacoalhar ele e vai falar assim: por volta dessa época, no ano que vem, você vai viver um milagre. Fala para o outro, aquele que você ignorou. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Essa atmosfera aqui está carregada. Eu estou quase descendo, mas eu vou me segurar um pouquinho. Tem um banquete preparado aqui. Você vai pegando nessa atmosfera. Uau. Fala comigo, Sunem. O nome da cidade Sunem significa um lugar de descanso, ou um lugar de repouso. Se eu tivesse um tema para a mensagem de hoje, seria um lugar de repouso, um lugar de milagres. Agora me chama a atenção que Eliseu, que é talvez o protagonista naquele tempo, aquele que carregava a unção dobrada de Elias, era uma voz profética para Israel que confrontava toda a apostasia e o esfriamento espiritual e aquilo que Israel enfrentava. Agora ele passava por Sunem, e ao passar por Sunem, existia uma mulher rica, e a palavra é bem clara ao enfatizar que era uma mulher rica,
e ela insistia que Eliseu parasse para uma refeição. Se você voltar um pouco no capítulo, você vai ver que o capítulo 4 começa com Eliseu profetizando multiplicação na vida de uma pobre viúva. E quando acaba a história da pobre viúva, agora ele está ministrando e profetizando sobre uma mulher rica. Isso me faz entender, meus irmãos, que não existe profeta seletivo. O profeta que fala para o presidente da república, ele também fala para aquele que é um mendigo na rua. E Deus está levantando uma igreja que vai tocar nos mais altos lugares da sociedade, também nos lugares mais escuros da sociedade, e vai invadir as prisões, as cadeias, os orfanatos, para levar o evangelho de Jesus para aqueles que ainda não receberam, e também tocar em empresários, políticos e artistas e levar o evangelho de Jesus. Eliseu estava muito confortável com isso. Uma hora ele está ministrando para uma viúva que não tinha recurso, no outro momento ele está na casa de uma rica mulher que insistiu. Fala comigo, insistiu. O que representa que ela insistiu? Ela fez força. Eliseu, para aqui para uma refeição. Talvez ele disse a primeira vez: hoje eu não consigo, estou apressado, estou correndo para uma ministração. Só que ela fala algo, talvez: olha, hoje eu preparei para você um bacalhau. Em Portugal, o prato principal, talvez aqui fosse um churrasco. Toda vez que eu venho para Goiânia, eu como um churrasco especial. E aí Eliseu, ele está indo para o caminho dele, mas de repente ele ouve aquela mulher, a sunamita, junto com seu marido, dizendo: Eliseu, você vai passar batido? A gente preparou uma picanha para você. E aquela insistência, aquela hospitalidade provocou o profeta a parar naquele ambiente e se relacionar com aquela família. E chega um momento que essa mulher tem uma postura, ela entende: nós não queremos apenas a visitação da unção profética, nós queremos que a unção profética habite nessa casa. Nós não queremos apenas o profeta passando por uma refeição, eu quero que a refeição se torne ocupação. Sabe o que Deus está fazendo nessa conferência? Ele está transformando na tua casa aquilo que era uma visitação em uma ocupação espiritual, e a mesma atmosfera que você viveu aqui nesses 3 dias, vai ser a atmosfera da sua casa na segunda-feira. Aquilo que era visitação, aplauda Jesus, aquilo que era experiência se transforma agora em estilo de vida na sua vida. Ela prepara um ambiente, ela prepara um quarto, e naquele quarto tem uma cama, a cama fala de descanso, tem uma cadeira, a cadeira fala de posição, de governo, tem uma mesa que fala de relacionamento, e tem uma candeia, uma vela que fala de revelação, que fala de iluminação. Ela prepara um ambiente, e meu irmão, quando você prepara um ambiente para Jesus, Ele aparece. Tem um ambiente preparado aqui, que foi preparado através de jejum. Quem que jejuou para essa conferência aí? Olha o tanto de mão levantada. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Porque Deus está levantando uma igreja que ora e que jejua. Talvez você veio aqui para experimentar e assistir, e quando você entrou, você foi tomado e tocado pela glória de Deus, porque alguém preparou um ambiente. Isso é tão sério que em João capítulo 12, 6 dias, o texto começa assim no versículo 1, 6 dias antes da Páscoa. Por que isso é tão relevante? Porque era a última Páscoa de Cristo. E 6 dias antes da última Páscoa de Cristo, e o profeta tinha que morrer, o Filho de Deus tinha que morrer em Jerusalém, na sua agenda. Quem aqui se sente que você tem uma agenda às vezes corrida durante a semana? Imagina a agenda de Cristo na última semana. Sabia que Jesus ele encontra
na sua agenda corrida na última semana, um espaço para visitar uma casa em Betânia. O texto é claro, 6 dias antes da Páscoa, Jesus ele então vai a Betânia, e em Betânia havia um lugar preparado, e lá então Maria quebra aquele vaso, e a palavra diz que a fragrância daquele perfume encheu todo o ambiente. Deus está levantando pessoas aqui que vão transformar e impactar ambientes onde você entrar. Eu lembro de ter experiência 12 anos atrás, de assistir uma mulher de Deus chamada Heidi Baker, e quando ela pegou o microfone, ela falou 3 palavras: Jesus te ama, com um sotaque bem americano, mas meu irmão, ela falou isso e parece que o céu veio assim baixinho. Era cura, sinais, maravilhas, gente sendo tocada pelo poder de Deus. De um lado tinha vitória, do outro lado tinha poder, aqui na frente tinha irmão sendo batizado, dando glória. Algo acontece na atmosfera quando pessoas conseguem anfitriar a presença de Deus. Aquela sunamita teve uma postura de: eu não quero apenas ver o homem de Deus. Ela teve percepção, ela percebeu: esse aqui é diferente, aí vai um santo homem de Deus. E ela percebe: eu quero honrar a unção de Deus na vida de Eliseu, eu quero honrar a palavra profética. Perceba que naquele tempo o profeta representava, hoje todos podemos profetizar e o Espírito Santo habita em nós como igreja, mas naquele tempo Eliseu representava a voz de Deus para uma nação, e quando aquela mulher quer honrar Eliseu, na verdade ela quer honrar o Senhor, e ela quer honrar o Senhor com o seu melhor, como a pastora Érica falou aqui no momento de oferta. Ela faz o quartinho, e aí chega um momento que Eliseu, ele é tocado por aquela hospitalidade, e aquilo que era visitação começa a virar habitação. Sabe o que vai acontecer depois dessa conferência? O teu tempo de devocional vai começar a ser afetado. Leitura da palavra vai começar a ser obrigatória e mandatória todos os dias da sua vida. Você vai acordar e antes de pegar o teu celular, você vai falar: bom dia, Espírito Santo. Aquilo que era visitação, a partir de hoje começa a ser ocupação e habitação na sua vida, em nome de Jesus. E aí a palavra diz então que Eliseu, ele entra em seu quarto. Perceba que o quarto na casa da sunamita agora virou quarto de Eliseu. Eu quero profetizar que a sua casa não é sua, a sua casa pertence ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo um ambiente de milagres invadindo casas aqui nesse lugar. Casas como em Atos. Casas como em Atos, naquele momento, em Atos capítulo 12, quando Pedro sai da prisão, e ele não vai para a igreja, ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e aí ele bate na porta. Depois você lê o texto, a serva Rod vem, vê que é Pedro, volta e fala: Pedro está à porta, e começa então uma discussão mais tola do Novo Testamento. É Pedro? Não é Pedro. É Pedro? Não é Pedro. É Pedro? Não é Pedro. É Pedro? Não, deve ser o anjo dele. Que tipo de discussão é essa? E eu pensando: alguém abre a porta para Pedro. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quantos anjos você tem que ver para confundir uma pessoa com um deles? O que eu estou sugerindo? Que o sobrenatural era tão palpável na igreja primitiva, não só na igreja, mas nas casas, que quando chegava alguém, eu não sei se é Pedro ou se é o anjo,
Você está preparado para encontros angelicais dentro da sua casa, multiplicação de recursos, salvações? Os teus vizinhos vão começar a ver Jesus na sua vida, e vão começar a entregar o coração ao Senhor, e serão tocados e batizados com o Espírito Santo. Prepara o ambiente. A sunamita preparou o ambiente, e aí Eliseu, que passava por Sunem, percebeu: ah não, ali é um lugar de descanso. Fala para o teu irmão mais uma vez, fala assim: essa casa é um lugar de descanso. Sabe o que eu sinto no meu espírito? Muitas pessoas que foram machucadas e feridas em igreja serão restauradas aqui nessa casa, porque perceberão que essa casa é uma casa de repouso. Ministérios serão restaurados nesse próximo ano em uma velocidade que você nunca viu. Se prepara, ministérios serão restaurados nessa próxima temporada em uma velocidade que você nunca viu. Existe um ambiente preparado, a sunamita preparou aquele ambiente. Eliseu, então ele sobe no teu quarto, ele deita, aí ele vira para Geazi e fala: Geazi, o que a gente pode fazer por ela? Manda chamar. E aí a mulher vem, a mulher não tinha interesse, ela não serviu por interesse, não era um escambo. Não trate serviço como escadinha. Aquilo que você fizer, faça de todo coração. Ela simplesmente abriu um espaço, e aí Eliseu começa a ficar constrangido e fala: o que eu posso fazer por você? Não, eu estou bem entre o meu próprio povo, está tudo certo. Ela vai embora, e o profeta está incomodado e fala assim: Geazi, tem que ter alguma coisa que a gente pode fazer por ela. Aí Geazi fala: ela não tem filho, e o marido é idoso. Aí o profeta fala: entendi, manda chamar. Aí volta a mulher. Nessa mesma época, no ano que vem, você vai estar com um filho nos braços. Entenda o seguinte, meu querido: quando você abre espaço para receber a presença do Senhor, mesmo sem você perceber, Ele já começou a trabalhar um milagre na sua vida. Quando você abre espaço para receber a voz profética, Deus te engravida de um milagre. Deus está depositando no ventre dessa igreja a palavra avivamento. Enquanto vocês abrem espaço para a atmosfera de oração, de adoração, de noites de busca pela presença, simplesmente para contemplar a presença de Deus, quando você perceber, a palavra profética do trono terá vindo sobre o teu ventre, você vai começar a gerar aquilo que você não consegue. Eduardo, eu não entendi, eu vou falar de novo. Você vai sair desse lugar essa noite, grávido do mover de Deus. Aplauda Jesus. E em nome de Jesus, tem gente aqui que tem orado para ter filho. Receba esse milagre agora em nome de Jesus. Está liberado, tem uma atmosfera liberada para empresas, para negócios, para restaurantes, para artistas, para escolas, está liberado. Essa é uma atmosfera fértil. Canta, ó estéril, canta aquela que nunca teve filhos, porque mais serão os filhos da desolada do que os filhos da casada, assim diz o Senhor. Alarga as suas tendas, expanda as suas cortinas, não a impeças, porque transbordarás à direita e à esquerda. Emaús, a sua posteridade,
possuirá as nações. Aplauda, Senhor. Aquilo que Deus está gerando nessa atmosfera vai confrontar uma mente de infertilidade ou de impossibilidade que foi depositada em você. Vai ter tanto milagre, vai ter tanto romper, vai ter tanta maravilha, que quando você vê, você percebeu que antes do milagre acontecer, Deus mudou a sua mentalidade, para você entender: eu serei fértil e multiplicarei. Você vai multiplicar em nome de Jesus. O seu ministério vai multiplicar, a tua família vai multiplicar, as tuas finanças vão multiplicar, a tua casa vai multiplicar, a tua célula vai multiplicar, você vai transbordar para a direita e para a esquerda, porque você fez da tua casa um lugar da presença de Deus. Essa sunamita, ela simplesmente preparou um lugar, e quando ela percebeu, ela estava grávida de um milagre. Deus está depositando no teu ventre espiritual essa noite um milagre. E Deus está lembrando de palavras proféticas que você já recebeu ao longo da sua história, e até coisas que você já tinha falado: Deus, isso aqui já perdeu o prazo de validade. Deus fala assim: não, eu ainda posso fazer um milagre na sua vida, eu ainda tenho algo para a sua história. Versículo 18: o menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. E o servo pegou e levou a mãe dele, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Fala comigo: o menino cresceu, mas o menino morreu. Quem aqui já recebeu alguma promessa de Deus, mas em algum momento da sua vida essa promessa parecia ter morrido? Agora, quem que te deu a promessa? Foi Eliseu ou foi Deus? Eu quero falar sobre a tua vida aqui. A última palavra sobre o seu casamento é a palavra de Deus. A última palavra na tua empresa é a palavra de Deus. A última palavra no teu ministério é a palavra de Deus. Se Deus diz que está vivo, está vivo. Quando Jesus diz que a menina não morreu, mas dorme, acredite no diagnóstico de Jesus. Aquele menino tinha morrido. De fato, aquela mulher engravidou e a promessa cresceu, o menino cresceu e parecia que estava tudo bem, parecia que estava saudável, mas tem um belo dia que ele começa a ter dor de cabeça. Alguns comentaristas vão falar de uma insolação. A palavra não é clara quanto a isso, mas o pai manda de volta para a mãe, ele vai para os braços da mãe, e aí o menino morreu. Aí o versículo 21 diz que ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Meu irmão, essa mulher é louca. Essa mulher é doida. O menino morre, ela não... Eu vou continuar a história e a gente vai voltar aqui. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Ela nem falou com o marido. O marido não sabe que o menino morreu. Mas porque hoje, ele não sabe o que está acontecendo, ele está assim: por que você vai sair agora? Porque hoje não é lua nova nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe. Agora vira para o teu irmão de novo, faz cara de crente e fala assim: não se preocupe, eu coloquei o problema no lugar da presença.
Repare que essa sunamita, quando a promessa morre, quando o milagre morre, ela não decreta e não faz um funeral. Ela entende que só acaba quando o juiz apita. E ela fala para o marido: eu preciso de uma jumenta e um servo, eu vou falar com o homem de Deus, vou e volto logo. O marido não está nem entendendo, na cabeça dele, talvez o filho até já esteja melhor. Mas ela está determinada. Ela colocou o menino na cama do profeta. Deixa eu falar algo para você. Quando você constrói um ambiente para o Senhor, quando os problemas vierem, quando as aflições vierem, quando as dificuldades vierem, quando o medo bater a porta, quando a dificuldade chegar para você, você vai pegar essa dificuldade e você vai subir o quarto do profeta e vai falar: Deus, eu estou lançando agora sobre você a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Ela coloca o menino no lugar da presença. E aí no versículo 24, ela manda selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, e só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo, e quando ele viu a distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Está tudo bem, meu povo? Está tudo bem, sim ou não? A mulher perdeu o filho e está falando para a equipe de ministração de Eliseu: está tudo bem. Deixa eu falar algo para você. Quando você estiver enfrentando uma dificuldade, não é todo mundo que precisa saber daquilo que você está passando, você tem que ter discernimento espiritual. Eu sei que não tem desses tipo de crente em Goiânia, mas eu vejo crente que começa a passar por dificuldade, quase que coloca no Instagram para que todo mundo saiba. Essa mulher tem uma postura, uma firmeza, uma violência no espírito, que está diante de Geazi falando: não, está tudo bem. Ela sabe, não é Geazi que vai resolver o meu problema, eu preciso de uma unção maior. Eu preciso falar com Eliseu. Ela tem essa postura espiritual. E aí no versículo 27, ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. E fala comigo: Geazi veio para afastá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém cumprimentar, não responda, e quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Levanta a tua mão e fala assim: Senhor Jesus, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for, não me faça sair desse lugar. Eu prefiro o deserto contigo do que o paraíso longe de ti.
Essa é a oração de Moisés. Moisés, ele prefere o deserto com o Senhor do que a terra prometida longe do Senhor. Quando o Senhor fala, Moisés, o povo é obstinado, o povo é rebelde, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou. Aí Moisés, ele olha o contrato. Ele começa a ver que vai chegar na terra prometida, que o povo vai entrar na terra prometida, mas ali na cláusula 7ª para os advogados, está lá em letra um pouquinho menor, o Senhor não vai, mas vai mandar um anjo. E Moisés fala assim, não tem conversa, se o Senhor não for, eu não saio desse lugar. Agora é interessante, meu irmão, que quando essa mulher chega diante do profeta, a palavra fala que ela abraça os pés, e Geazi, fala comigo, Geazi ou Geazi, como você preferir, ele vem para afastar a mulher. O que Geazi representa? E eu quero que você entenda isso. Geazi representa alguém que tem o discipulador certo, está no ambiente certo, está na célula certa, está na igreja certa, mas não tem um pingo de discernimento espiritual. Fala comigo, essa é a temporada de crescer em maturidade. Geazi, ele está preso no protocolo. Aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu não posso fazer. Você não pode abraçar o pé do profeta desse jeito. Geazi não tem um pingo de empatia. Eu creio que vai vir uma grande onda de salvação aqui para esse lugar. Mas eu quero te pedir um favor. Eu quero te pedir um favor com todo carinho. Ajude os pastores e a liderança a abraçar as pessoas que vão chegar lá de fora precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de redenção, de uma palavra de restauração. Não vai ser tanta gente que não vai dar para o presbitério abraçar todo mundo. Nós precisamos de vocês, da primeira fileira à última fileira, que não haja Geazi aqui nesse ambiente para afastar a sunamita da voz profética. Geazi não teve discernimento, Geazi não teve empatia. Tem momento que você não vai nem saber o que falar, você só vai conseguir chorar com a pessoa. Às vezes eu entro em aconselhamento pastoral que eu estou assim, Deus, eu não sei o que dizer, me dá um versículo, me dá uma palavra. Deus fala assim, não fala nada, só abraça esse seu irmão e chora junto com ele precisa de um abraço. Você consegue perceber que muitos milagres de Jesus, a palavra disse que Jesus foi movido de íntima compaixão. Em João capítulo 13, por exemplo, antes de ressuscitar Lázaro, a palavra diz que Jesus chorou. E Jesus, ele chora ao ponto da multidão olhar para aquele momento e dizer, veja como ele o amava. Meu irmão, é claro que eu não sou, você também não é, mas imagina você sendo Jesus. Imagina, Mateus, você sendo Jesus sabendo que iria ressuscitar Lázaro. Você ia chegar em Betânia grandão. E aí você ia chegar naquele ambiente de tristeza, ia falar, pessoal, fica tranquilo porque a ressurreição e a vida chegou. Lázaro! Mas não, Jesus, ele vê Marta chorar, e depois vê Maria chorar, e depois Jesus chora
Deus chorou. É um Deus que é Emanuel, Deus conosco. Ele chora junto com você, Ele sente a sua dor. Quando você está triste, Ele está lá no teu quarto falando: filho, eu estou intercedendo por você. Esse é o nosso Deus. Não é uma força cósmica distante, é um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não ficou falando lá de cima o quanto que Ele te ama tanto que Ele deu o sacrifício perfeito, e o nome do sacrifício perfeito é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus chorou para ressuscitar Lázaro, Jesus chorou quando viu a multidão perdida, sem rumo, sem pastor. Deus está depositando nessa temporada de avivamento, entenda, nessa temporada de avivamento vai ter um mover de quebrantamento nos nossos corações. Geazi não percebeu, Geazi não conseguiu chorar com aquela mulher. Eliseu também não percebia. Ele fala: o Senhor não me revelou o que é, eu não tenho a revelação do motivo, mas eu percebo que ela está angustiada, deixa ela aqui. E quando a gente fala de uma grande onda de salvação, e Deus fala assim: eu vou te dar um exército. Aí você fala: Deus, estou preparado para o exército. Aí quando você começa a ver, chegou um angustiado, o outro está triste, o outro está endividado. Você fala assim: Deus, cadê o exército? Está aí. Você só não percebeu que você é Davi na caverna de Adulão, restaurando aqueles que precisam de restauração. Essa casa é uma casa de repouso, é uma casa de milagres, é uma casa de destino. Deus vai trazer muita gente já preparada, e vai ter gente que Deus vai usar você para restaurar. Por quê? Porque você não está aqui para assistir. E uma palavra que eu sinto muito forte para essa casa vai ter uma visão profética tão bem definida, uma igreja tão coesa, tão ajustada, que vai ser um ambiente muito desconfortável para aquele que quer ser um mero espectador. Eu não sei se eu estou provocando muito. Está ajudando essa palavra? Poxa, pastor, eu achei que era a última palavra da conferência, que ia ter... Calma que vai chegar lá. Deus vai te usar nessa estação para restaurar pessoas que precisam de um pai, que precisam de um abraço, que precisam de uma palavra profética, que precisam ouvir que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Eliseu fala: não, deixa ela aqui, ela está angustiada. Aí Eliseu faz o seguinte: Geazi, vai, põe a capa dentro do cinto. Fala comigo: capa dentro do cinto. Pastor, por que isso é relevante? Capa representa autoridade, cinto representa a verdade. Tem gente que tropeça na unção. Eu não sei se você me entendeu, mas se você tem mais unção do que caráter, você vai tropeçar quando você corre. Nessa temporada de aceleração, o que Deus vai estar falando para mim e para você? Ajusta o manto profético no cinto da verdade, porque você vai correr, e eu não quero que a velocidade venha expor algo que está faltando na tua vida. Fala comigo: essa é a temporada de confessar o que eu preciso confessar. Chacoalha o teu irmão mais uma vez e fala assim: põe a capa dentro do cinto, porque você vai correr.
Quem aqui é líder ou voluntário nessa casa, levanta a mão. Me ouça com carinho. Põe a capa dentro do cinto. Ajusta o manto. Não vai tropeçar nessa unção. Ser usado por Deus não representa ser aprovado por Deus. Não use a manifestação do sobrenatural na tua vida para mascarar um problema de caráter. Poxa, pastor, está pegando pesado. Eu estou por quê? Porque é temporada de aceleração e Deus vai tratar nesse ano aquilo que ficou de muitos anos atrás. Põe a capa dentro do cinto. Se você não ajustar essa capa aí, você vai correr, mas você vai tropeçar. E outra coisa, olha o que Eliseu fala para ele: se você encontrar alguém que você conhece, não responda. Se cumprimentar, não fale nada. O que Eliseu está falando? Eliseu conhece Geazi. Ele está falando: Geazi, presta atenção. Foco. Foco, Geazi. Fala comigo. Distração mata o milagre. Tem crente tão distraído que qualquer atalho se torna caminho. Eu não sei se você passa por isso, às vezes eu passo por isso. Eu vou tomar de repente um copo de água na geladeira. Em Portugal fala frigorífico. Aí eu abro o frigorífico para pegar um copo d'água, aí eu vejo, tiro a água, depois eu estou comendo um sanduíche, saio, não tomei a água ficou em cima da pia. Quem que passa por isso? Com todo respeito, isso é alguém que se atrapalhou na missão. Às vezes eu sou um pouco distraído. Outro dia, numa conferência nossa lá em Portugal, perdi a carteira. Eu ligo para o hotel, não está. Ligo para 3, 4 restaurantes, não está. Não sei onde é que está a carteira. Estou procurando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não acho em nenhum lugar. Não sei, parece que minha carteira tem perna às vezes. Eu perdi minha carteira aqui, né? Da última vez que eu vim para Goiânia, eu perdi a carteira. Quem foi levar a carteira para mim? Alguém foi pegar a carteira para mim? Thales está lá servindo. Uma salva de palmas para os voluntários que estão servindo essa conferência maravilhosa. Aí vai o Thales correndo no hotel pegar minha carteira. Eu estou procurando minha carteira, não acho. Daqui a pouco o Joshua, meu filho, tem 6 anos, ele fala assim: pai, eu sei onde está a sua carteira. Eu falei: onde que está? Está num buraco escuro dentro do carro. Eu falei: como é que você sabe? Jesus me mostrou. Aí eu parei o que estava fazendo, corri para o carro, procurei, tinha um buraco escuro debaixo do banco, coloquei a mão, estava lá a carteira. Aí eu voltei, eu falei: Joshua, você estava certo. Ele falou assim: mas Jesus mostrou, por que você está... Tipo, qual que é a sua empolgação? Aí ele virou e falou assim, ele tem um amigo chamado Miguel. O Miguel não ouve Deus porque ele não fecha os olhos. Outro dia ele queria ir na igreja comigo bem tarde. Eu falei: filho, está muito tarde, você não pode ir hoje. Ele falou: eu posso, filho, eu posso, pai, porque eu sou profeta. Nem sei porque eu estou contando essa história. Você viu como eu distraio às vezes? Distração pode matar o mover de Deus. Fala comigo: oportunidades podem ser perigosas. Marcos capítulo 1, Jesus está numa cidade, ele sai para orar, e toda a cidade está reunida à porta, estão procurando Jesus, e vão procurar Jesus, fala: Jesus, toda a cidade está te procurando.
Fala comigo, oportunidade. Se Jesus fosse um oportunista, ele ia entender que era um ambiente propício para começar Jesus International Ministry. Mas Jesus não foi movido por oportunidade. Você concorda comigo que tinha gente precisando de um milagre à porta? Jesus não foi movido por necessidade. Sabe o que Jesus diz? Vamos para as outras aldeias pregar, pois foi para isso que eu vim. Jesus não se moveu por necessidade, Jesus não se moveu por oportunidade, Jesus era movido por propósito. Por isso, Geazi, se alguém te cumprimentar, não responda. Você não pode ser político e profético ao mesmo tempo. Boa noite. Você não pode ser político de querer agradar todo mundo e profético ao mesmo tempo. Geazi, só vai, esquece, essa é temporada, entenda, existe uma aceleração e nessa estação você vai dar mais nãos do que você já deu na sua vida. Por quê? Porque é um sinal que você está correndo para aquilo que Deus tem para a sua vida. Aplauda Jesus. Se alguém cumprimentar, não responda, corre, vá, Geazi. Mas a mãe do menino disse: se o Senhor ficar, não irei. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino, fala comigo, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Fala comigo, aquecimento. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto e depois subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Sabe o que me chama a atenção? É que Geazi, ele vai com a capa, ele corre, ele tem o cajado representa a autoridade. Ele entra no quarto primeiro, ele estende o cajado sobre o menino. Ele sai. Ô Eliseu, funcionou não? Vamos voltar para o texto. Versículo 31, presta atenção. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino. Ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou. Tem o cajado, mas não tem perseverança. Tem autoridade delegada, mas não tem autoridade construída. Tem uma tarefa, mas não tem unção. Você não vê uma gota de garra na vida de Geazi. Você não vê uma violência profética. O que você vê? Conformismo, passividade. Não funcionou. Aí a palavra de Deus diz: quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Versículo 33, ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Fala comigo, orou ao Senhor. Meu Deus do céu, Geazi não orou. Como é que você quer ressuscitar os mortos se você não tem vida de oração?
Como é que você quer ver enfermos serem curados, cativos sendo libertos, sem vida de oração? Geazi estava no lugar certo, na igreja certa, discipulador certo, tarefa certa, só que não tinha uma violência na presença de Deus. Aí Eliseu, ele chega naquele ambiente, a palavra diz que ele fecha a porta. Fala comigo, intimidade. Ele fecha a porta, ele começa a orar, e ele deita sobre o menino, ele começa a orar, e a palavra diz que o menino ia se aquecendo. Fala mais uma vez comigo, aquecimento. Eu quero falar para você, se você for um bom mordomo do aquecimento de Deus na sua vida, Deus vai te dar um despertamento. Se você foi um bom mordomo da presença de Deus, que começa a aquecer o ambiente, e tem vezes, meu irmão, que você se prepara para a tua célula com expectativa, vai ser um mover de Deus, aí você chega lá, é um aquecimento. Celebre o aquecimento. Sabe o que representa essa conferência? É um aquecimento. Pastor Eduardo, achei que foi o ápice. Você nem viu o que vai acontecer ano que vem. Você nem percebeu o que vai acontecer na próxima estação. O que Deus está fazendo aqui? Deus está levantando uma geração de Eliseu, uma geração que vai entrar no quarto e vai falar: Deus, eu creio que ainda existe promessa para Goiânia. Pastor Vinícius, pastora Érica, equipe, entenda, existem profecias para Goiânia que parecem que morreram, mas ainda estão vivas, e Deus está levantando Eliseus para entrarem nos quartos que foram construídos pelas sunamitas, para falar: Deus, o Senhor prometeu que essa cidade enviaria para as nações, o Senhor prometeu que essa cidade seria um berço missionário. Deus está te engravidando de uma promessa hoje. Deus está liberando nessa atmosfera fé. Deus está liberando nessa atmosfera o poder da ressurreição. Ele está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Receba o toque de Jesus. Receba o toque de Jesus, receba o toque de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra. Assim como aquela sunamita que recebeu Eliseu, a voz profética, ficou grávida de um milagre, insistiu, teve violência, Eliseu libera a ressurreição. Deus está levantando Igreja Emaús como uma igreja que vai receber a presença de Jesus, e através da presença de Jesus cultivada, honrada, celebrada, adorada nessa atmosfera, Deus vai começar a liberar palavras de destino, promessas, milagres. Vai recebendo nessa atmosfera. Está liberado em nome de Jesus. Só que agora não é Eliseu, é a própria palavra que se fez carne, é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. E a palavra de Deus diz em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero falar, o menino não morreu, a promessa não morreu, só está esperando a palavra profética entrar no lugar da presença. Fica de pé junto comigo, levanta as tuas mãos. Se você ora no Espírito por 30 segundos, ora no Espírito agora. Seja violento agora na presença de Deus.